Olá, amigos. Boa tarde a todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Que bom estar aqui de novo no Estrela da Seara para mais um momento de reflexão, de aprendizado em torno das mensagens trazidas pelos Espíritos e por aqueles que se dedicaram ao estudo, à pesquisa do mundo espiritual. E que hoje nós temos a grata oportunidade de ter essa doutrina de amor, de libertação, às nossas mãos, como sendo um recurso, um instrumento de transformação moral e espiritual. E agradeço aos amigos Cláudia e a Alain, que nos fizeram esse convite de estar aqui com vocês mais uma vez, numa tarde de domingo, para refletirmos em torno de um tema tão palpitante, tão interessante, e que ainda é motivo de muitos questionamentos, de muitas contradições, que é a respeito da dor. Diga-se de passagem, tal como a morte, ninguém gosta de falar da dor, porque ainda vemos com certo pesar, com uma certa angústia. Se pudéssemos, nem morreríamos e muito menos sentiríamos dor. Mas graças a Deus, estudiosos do porte de Leon Denis vêm nos apresentar uma outra visão, uma outra perspectiva desta temática que sempre angustiou os homens ao longo de toda a sua história e caminhada no planeta Terra. Porque, como veremos, ela sempre esteve presente no contexto das nossas vidas e das nossas experiências humanas. E o próprio Leon Denis, no livro proposto, que tem sido, me parece, a base dos estudos dos temas nas doutrinárias aqui do Estrela, vai considerar a dor como sendo uma das grandes potências da alma. E quem de nós poderíamos, assim, pensar e aquilatar na importância dessa potência para o desenvolvimento moral e espiritual de todos nós fadados à perfeição. No livro citado, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai considerar como sendo a penúltima, se não a própria última, das potências. Dentre elas, aquelas que já foram aqui também durante o mês trabalhadas, ele considerou como sendo potências da alma: a vontade, a consciência, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor e, por fim, a revelação pela dor. Mas antes de nós vermos essa potência da alma, nós vamos fazer a nossa prece inicial, nos preparando para o início do nosso encontro desta tarde. Tá bom? Então, nós queremos também, inicialmente, dar as boas-vindas a todos os companheiros aqui presentes no chat e que vão estar nos acompanhando e pensando a respeito desse tema. Sendo assim, nós vamos buscar uma posição confortável, onde estamos nesse momento, preferencialmente fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele, vendo os nossos esforços, vendo as nossas intenções, possa nos abençoar e nos favorecer com uma tarde auspiciosa, prazerosa, de aprendizado, de reflexão, em torno desse tema tão necessário ainda à nossa compreensão, para mudarmos o sentido de nossas vidas a partir das novas escolhas que faremos mediante a compreensão do tema proposto. Amado Jesus, companheiro de todas as horas, de todos os instantes, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos, nesta casa de Deus, nesse tabernáculo de amor, para mais um momento de aprendizado em torno das tuas lições que ficaram imortalizadas
desde quando aqui estivestes, nos apresentando as bases do reino de Deus. Abençoa os nossos propósitos e nos fortalece em nossa fé, em nossa confiança em Ti e naqueles que operam em Teu nome. Sendo assim, Senhor Jesus, em nome do amor e da paz, damos por iniciados os trabalhos da tarde de hoje, desejando a todos equilíbrio, saúde, harmonia, paz no coração. Que assim seja e muita paz. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, para os que chegaram durante a nossa prece, nossa gratidão, bem-vindos a todos e a todas, e conforme já dissemos aqui, hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, bem legal, que chama-se a dor. E esse tema, ele está em toda a obra básica da doutrina espírita, diluído, na verdade, em toda a obra básica da doutrina espírita, como igualmente nas obras complementares da doutrina espírita. Mais especificamente, conforme já sabem, para aqueles que vêm acompanhando as doutrinárias aqui no Estrela, ele foi retirado desse livro, o tema que chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Diga-se de passagem, nós, no canal Roteiro Espírita, estamos trabalhando exatamente esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E diga-se também de passagem, hoje, dia 31, nós estamos também, agora às 4 horas, fazendo a discussão do capítulo 3 desse livro, O Problema do Ser. Hoje, especificamente aqui com vocês, nós vamos estar tendo esse olhar e esta reflexão mais direcionada para esse tema específico que Cláudia nos desafiou a falar, que é sobre a dor. E que nós vamos encontrá-lo, enquanto tema, exatamente na terceira parte, em que Leon Denis vai chamar como sendo uma das potências da alma. Potências essas que nós estamos desenvolvendo-as ao longo das nossas reencarnações. Porque cada experiência reencarnatória é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento dos nossos valores morais e espirituais. Claro que aqui não vai dar para a gente discorrer sobre todo o capítulo ou sobre todo o tema, porque são, me parece, umas 14 páginas em que ele vai discorrer a respeito da questão da dor. Mas diga-se de passagem também, repetindo, nós já o convidamos a que vocês leiam, detalhem, que vocês aprofundem o olhar a respeito desse tema, a dor. Mesmo que seja, a princípio, angustiante, repulsivo muitas vezes, mas eu tenho certeza, eu garanto a vocês, que ao ler o livro, vocês sairão com uma concepção, um entendimento muito diferente a respeito da dor que tem até agora. Talvez ainda não vou pedir a Deus para sentir dor, mas uma vez atendo, se ela faz parte do seu momento de aprendizado na experiência, com certeza você vai ter uma outra visão, uma outra compreensão, e você agirá com mais resignação, com mais compaixão, com mais aceitação a respeito desta que é um aguilhão, conforme vai nos dizer Jesus no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio, em uma das historinhas, A Razão da Dor, que é o aguilhão que desperta as criaturas distraídas na senda do caminho do bem. Então, ela surge para nós como uma necessidade de aprendizado, de evolução, de despertamento
da nossa consciência. Eu, após ler o capítulo ou o subitem a respeito da dor, que fica no capítulo 26 do livro, eu pude perceber que, na verdade, Leon Denis, ele nos apresenta um tratado a respeito da dor, que certamente, se fosse defendido enquanto uma tese de doutorado, ele teria nota máxima. Porque, do ponto de vista da razão, da compreensão, do entendimento, ele vai justamente nos apresentando uma série de argumentos de forma clara, objetiva, para que nós entendamos o porquê que ela ainda faz parte das nossas experiências. E posso garantir a vocês, já nesse preâmbulo, que foi a partir desta leitura que eu pude compreender um pouquinho mais o porquê que Jesus, à sua época, em uma das suas bem-aventuranças, ele ter dito que bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. A consolação, ela passa a existir no momento em que eu a entendo enquanto motivo e razão e torno-me uma pessoa resignada. E a resignação não parte do pressuposto de uma simples aceitação, como dizemos muitas vezes, estou sofrendo, estou com dor, porque Deus assim o quer, porque é o meu karma, porque eu preciso passar por isso. Não necessariamente por conta desta justificativa, mas porque dilatamos a compreensão em torno do sentido da vida e da razão da dor em nossa existência. Tal qual, como dissemos um pouco antes, o que vai nos dizer Neo Lúcio no livro Jesus no Lar. E aí eu peço a permissão a vocês só para trazer uma passagem em que, nesse diálogo, Jesus, junto com alguns dos discípulos e alguns daqueles que ali estavam, à casa de Pedro, questionam o porquê da dor. É a mensagem de número 31 do livro citado, Jesus no Lar, cujo título chama-se A Razão da Dor. E começa assim. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. E aqui já dá para a gente perceber que ela não faz parte apenas das nossas experiências humanas nesse momento contextual evolutivo no qual nos encontramos, dentro desta realidade social ou ainda, se quisermos, pandêmica, mas que ela já nos acompanha desde a nossa história enquanto humanos na Terra. Desde quando aqui pisou o primeiro sobrevivente, que eu não sei até que ponto foi Adão ou a Eva, mas ainda que tenhamos antes deles outros, e possivelmente dentro da perspectiva da doutrina espírita, sem querer entrar no meandro da questão, nós vamos ver que ela, a dor, estivera presente, nos acompanhando nesse processo de crescimento, entendimento da lei e também no crescimento espiritual. O próprio Leon Denis, e veremos no decorrer também de alguns trechos da mensagem, nos diz isso. Mas voltando aqui rapidamente, ele diz ainda, não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Olhe quantos questionamentos a ex-servidora de Cusa assim o faz a Jesus, para que pudesse compreender e aquilatar o sentido da dor no contexto da história do homem. Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. E esse é o ponto que nós queremos trazer enquanto recorte, para a gente já começar a ampliar o entendimento a respeito do porquê da dor ou porquê da razão dela em nossas vidas.
A razão da dor, disse Jesus, procede da proteção divina. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira do grande ou de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas da senda. Perdão. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. E a partir dessa explicação inicial, Jesus vem então e nos narra uma historinha para melhor fundamentar e contextualizar aquilo que ele justifica ou explica nessa questão apresentada por Raquel. E que vocês podem ler mais detidamente nesse livro que chama-se Jesus no Lar. É bem interessante a história e que também merece da nossa parte uma reflexão mais detalhada. Mas voltando então para o livro específico que vai nos servir de base e do qual vamos retirar algumas citações para melhor fundamentar o nosso pensamento a respeito do tema, e provavelmente muitos de vocês aqui no chat já estão a se questionar, a perguntar até que ponto isso tem fundamento. Leon Denis começa exatamente trazendo algo que se assemelha a esse pensamento proposto por Jesus, de acordo com o espírito Neolúcio, na passagem aqui citada. Ele inicia dizendo o seguinte: tudo que vive nesse mundo, natureza, animal, homem, sofre, e todavia, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Porque, por falta de uma compreensão e entendimento a respeito da lei de Deus, a lei que vige eternamente como sendo a grande reguladora da harmonia, da paz, do equilíbrio dos mundos, porque o próprio Jesus dissera que na casa do Pai existiam muitas moradas. E dentre essas muitas moradas, existem níveis de entendimento a respeito da lei, porquanto que em cada uma dessas moradas, os seus habitantes estão em níveis diferenciados de compreensão da lei. Logo, se o meu entendimento difere do outro, a minha forma de agir, de pensar, possivelmente será diferente daquele outro. Seja a respeito das coisas mínimas da vida, e nós vemos os problemas dos seres humanos nas convivências relacionais interpessoais por conta disso, seja ainda dentro de uma compreensão maior a respeito da lei de Deus. Se coisas banais do dia a dia, do cotidiano, nos foge à compreensão, nos levando muitas vezes ao dissídio, à briga, à separação, à guerra, quanto mais no que se refere às coisas de Deus. Se a época de Jesus era difícil de compreender, antes ainda muito mais, pois que ainda hoje, dias atuais, século XXI, ainda nos falta cabedal intelectual, moral, para o entendimento dessas verdades libertadoras. Mais uma vez vem Jesus
nos convidando a conhecer a verdade, a fim de que nós nos libertássemos da ignorância do entendimento da lei. E o entendimento aqui proposto é a respeito desta, que é uma reguladora dos processos evolutivos do ser. Então, Leon Denis vai considerar logo no início do capítulo que tudo que existe no mundo passa obrigatoriamente pelo processo da dor, do sofrimento. Pois que a lei de Deus é uma lei de amor e, como tal, ele formou tudo que existe no universo, tal qual vemos lá em O Livro dos Espíritos, na primeira questão. O que é Deus? E os Espíritos assim disseram: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Parece-nos paradoxal, difícil de compreender, porque a dor ainda permeia as nossas vivências interpessoais, interexistenciais, conforme falamos recentemente, está lá também no canal Roteiro Espírita, esse tema a partir da palestra feita. Contradição aparentemente horrível, que pensar nisso é como se nós estivéssemos fazendo apologia ao sofrimento. E muitos dizem que os espíritas adoram falar de sofrimento, de dor, de morte, fazendo essa apologia, e rechaçam, rebatem, sabe? Não entram, ou entram nas polêmicas, ou não entram na discussão, na temática. Problema que ainda hoje é para nós angustioso, difícil de engolir, de entender, e que perturbou tantos pensadores da época dele, antes dele e os atuais, e os levou à dúvida e ao pessimismo. Quando não, a teorias escabrosas, a teorias que fogem completamente ao sentido real dessa potência da alma, ou desse instrumento que Deus se serve para que nós despertemos por estarmos afastados da margem da senda evolutiva. E aí ele segue dizendo, um pouco mais adiante, até para acelerar um pouquinho, eu gostaria de ver alguns tópicos que eu marquei aqui para focar especificamente no tema. Que por mais que fiquemos aqui, há de se dizer isso, 2, 3 horas, e a própria Cláudia e o próprio Alan disse, Robson, fica à vontade, se quiser ficar até 7 horas da noite, não tem problema, o pessoal aqui, eles seguram, a gente vai estar aqui ouvindo você a respeito do tema, mas por uma questão de caridade, eu vou me ater aos 45, 50 minutos, como os outros também o fizeram. Ele vai então considerar a dor segue todos os passos nossos. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Por que será? Alguém já se fez essa pergunta aqui? Alguém já parou para refletir por que a dor está comigo hoje? Por que ela sempre me acompanha ou se apresenta nas minhas experiências humanas? Porque para a maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, a gente quer se livrar dela. A gente não quer parar para pensar no para quê dela. Porque enquanto eu estou no porquê
existe a dor, eu vou estar no efeito. Eu vou estar na postura de vítima, daquele que sofre, mas que não é resignado. Daquele que não aceita a experiência e se lamenta. Mas quando eu inverto a expressão do porquê, do para quê, eu passo a entender que se ela existe, ela é necessária. Eu posso até não compreender os motivos, em que pese que a doutrina nos diz, quando as causas das nossas aflições não estão diretamente ligadas a esta experiência corporal, estão certamente vinculadas às anteriores. E a gente precisa partir desse pressuposto, se há de dizer isso, para entender a dor como uma potência da alma. Porque se eu me estratifico tão somente no conceito de uma dor fisiológica, material, presencial dessa encarnação, eu vou considerar que Deus é injusto. Que Deus, ele é vingativo. Que Deus gosta de lançar à revelia os males para os seus filhos. Haja vista o que estamos vendo hoje com a pandemia. Por que muitos desencarnaram diante dessa dor e outros não? Qual foi o critério que Deus estabeleceu para levar A, B ou C e não C, D e E? Por que eu precisei passar pela experiência da necessidade da falta de oxigênio e possivelmente vir a desencarnar nessa experiência dolorosa e outros sequer foram atingidos por uma dor de cabeça, por um mal-estar nessa pandemia? E que fizeram excessos porque eu me cuidei, porque eu me resguardei, eu tomei as providências dos protocolos estabelecidos pelos órgãos sanitários. E outros que não estão nem aí para nada, se aglomeraram, curtiram, não usaram máscara, não usaram álcool gel, estão aí e ainda desafiando a própria pandemia. Se eu entendo que a vida se limita do nascimento à morte, Deus é injusto. E eu estaria com vocês também, com aqueles que pensam assim. Mas se eu entendo que Deus, ele é amor, ele é misericórdia, e eu estendo o olhar para outras experiências encarnatórias, eu descubro que tem um para quê. E eu me resigno. E eu combato a dor, porque não fazemos apologia a ela. Mas a entendemos e buscamos a solução mediante as possibilidades atuais. Eu a enfrento com coragem, com confiança, com fé. Eu me lanço à aventura de superá-la. Mas enquanto não consigo, eu a faço uma companheira de jornada de aprendizado. Para esses que assim atuam, serão considerados aqueles que serão consolados da parábola de Jesus. Mas diante desse questionamento, que é uma pergunta eterna, que nós fazemos ao longo das trajetórias encarnatórias, Leon Denis ainda nos aponta enquanto resposta. É que no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem ainda alguns, ele ainda traz esse questionamento. Muito parecido, observem, com o que trazia Raquel, a ex-servidora de Cusa. Os questionamentos mudaram a forma, as palavras, as expressões, mas o sentido ainda é de questionar Deus do porquê da dor. Por que eu e não o meu vizinho? Por que o meu filho e não o filho do meu irmão ou do meu amigo?
E aí vem a explicação. Mas ainda tem uma outra questão muito comum, e que já trouxemos aqui de alguma sorte. É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Os espíritas gostam de justificar dessa forma, apresentar como solução do problema isso, dizendo assim: segure seu pepino, segure sua onda, porque é débito do passado, é o seu karma, como se ainda assim Deus estivesse nos punindo. E não é bem assim. Vem então a justificativa de Leon Denis. Esse filósofo, esse estudioso, esse pensador, como nenhum outro pós-Kardec, fora tão bem assertivo e feliz na construção das suas ideias fundamentadas no pensamento da doutrina espírita. O contributo de Leon Denis é imensurável para a doutrina espírita. Daí porque seria ele aquele que continuaria a obra caso Kardec falisse. Embora não tendo estado juntos diretamente, presencialmente, mas Leon Denis foi um dos grandes discípulos de Allan Kardec e que muito contribuiu a partir das obras escritas, dentre elas No Invisível, e que nos traz uma dimensão, uma clareza sem igual a respeito dos temas que os espíritos propuseram a Kardec e que este, de forma consciente e disciplinada, pôde construir e nos apresentar nas obras básicas. Me veio aqui a lembrança um outro livro de Leon Denis, que é Depois da Morte, e que também merece, da nossa parte, um olhar, um estudo mais acurado. Então ele vai dizer assim: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Muito parecido com o que disse Jesus, na interpretação do espírito Neolúcio, a Raquel, quando do questionamento o motivo da dor. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo, porque eu terminei saindo dela. Mas que a gente vai ver exatamente a esse respeito, para a gente compreender, deixa eu ver aqui, a razão da dor. Para que a gente veja exatamente o sentido do porquê, do para quê que ela está presente na nossa experiência humana. Permitam-me voltar à colocação. A razão da dor procede da proteção divina. Se procede da proteção divina, logo, ela tem como cunho objetivo o equilíbrio e a educação daqueles nós que ainda nos encontramos à margem da senda do caminho. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. Isso é irrefutável, não se discute quanto a isso. E nós precisamos entender isso como sendo uma atitude de equilíbrio e de proteção de Deus, qual falamos ontem, na palestra lá no canal Roteiro Espírita, às 19 horas. Às vezes a dor ela tem que ser tão intensa para que ela deixe de existir em nós. E que eu recomendaria a vocês também assistirem, porque vai trabalhar um pouco a respeito dessa questão.
e que a gente precisa ter esse olhar de frente, essa compreensão clara que a doutrina vem nos apresentar. Então a gente vai perceber que as nossas ações do passado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais e as causas do passado das aflições. É preciso incluir, senão não haveria a justiça de Deus. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Por isso que é um processo reeducativo, para que a gente não volte mais a pecar, conforme propôs Jesus, a mulher que seria apedrejada, e que ainda hoje ecoa em nossos ouvidos espirituais. Filho, filha, vai e não peques mais. Não volte a cometer os mesmos delitos, porque a lei de justiça, a lei de equilíbrio e de educação, que nós chamamos muitas vezes de ação de reação, vai fazer com que você seja chamado a se ressarcir com a lei. E não sairás de lá de mundos de dores, de aflições, de dificuldades, sem que antes se ajuste com a própria consciência. Porque é nela que a lei está impressa. E é frente a ela que nós teremos que nos ressarcir com a lei. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral. Por isso as dores coletivas, como hoje passamos com a pandemia do coronavírus. Como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Como progrediremos pós-pandemia? Já vemos algumas situações em que isso já se apresenta. Em particular no âmbito das ciências, no âmbito social, das relações humanas. É preciso que haja olhos de ver. Sair da vitimização, da dor, da revolta, para compreender o todo. Porque se eu fico apenas no específico, no individual, Deus não é bom. Deus não é amor. E finalizando, ela ainda vai dizer: todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele, pelo sofrimento. Por extensão, pela dor. Sua ação é benéfica ou benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente pode compreendê-lo aquele que lhe sentiram os poderosos efeitos. Não as sensações, mas os efeitos. É principalmente a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirijo essas páginas. E que eu as remeto para vocês. Sugiro que as leia. E foi exatamente nesse item que eu pude compreender melhor a bem-aventurança. Aqueles que serão consolados porque sofrem. Porque é preciso entender os seus poderosos efeitos de mudança, de transformação. Senão ficaremos apenas na queixa. Apenas no questionamento do porquê. Mas ele então vai construindo uma série de ideias a respeito do porquê da dor. E um ponto que eu achei bem legal é quando ele diz assim: a dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. E é verdade. Quando não estamos em um, estamos no outro. Porque ainda não temos essa percepção de que é preciso que haja o equilíbrio. Para suprimir uma,
ou outra seria preciso suprimir a sensibilidade, algo que não ocorrerá, porque a sensibilidade está em nós. Pois são inseparáveis em princípio e ambos necessários à educação do ser que, em sua evolução, deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Em todos os estágios da evolução e em todos os estágios da reencarnação. A dor moral, vai nos dizer ainda Leon Denis, a dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Olhe como já se começa a diferenciar. Vou repetir. A dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Mas, como já vimos, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e são uma só e a mesma coisa. E aí ele então vai trazendo para nós uma série de questionamentos que merecem um olhar mais atencioso e dedicado. E que eu estou correndo por conta mesmo da ideia do tempo. Mas tem esse ponto aqui que eu marquei, coloquei assim, muito bom ler para o grupo, que ele diz assim: a ideia que fazemos de felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. Por isso que no parágrafo anterior ele tenha dito: a dor é uma sensação física, a dor moral é o sentimento. Traduz no sentimento, porque vai depender do olhar, da atitude. Mas seguindo, a alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. E aí a gente entende porque tantos ícones da humanidade que passaram por nós nos deixaram grandiosos exemplos de virtuosidade, mesmo sofrendo. Mesmo passando por extrema dor física, a exemplo do próprio Jesus, que quando foi cravada aquela coroa de espinho em sua cabeça, ou quando foi preso à cruz, sob a ação violenta daqueles pregos em suas mãos e pés, ele sofrera, sim, estava encarnado, sentia uma dor muito dolorosa, muito forte, extrema, sim. Mas o olhar para os agressores, os criminosos da época, nós mesmos, fora diferente. A ponto de ter dito: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estava acima das sensações da dor. E aí ele continua: o que encanta uma, deixa a outra indiferente. À medida que se sobe, o aspecto das coisas muda. A semelhança de quando tínhamos 20 anos, 10 anos, para hoje que temos 40, 50, 60, 80, em que pese que a idade cronológica em si necessariamente não muda, mas a experiência ou a compreensão dela muda a forma de pensar e de agir perante os fatos. Daí ele trazer o próprio exemplo aqui citado, como a criança que, crescendo, deixa de lado os brinquedos que a cativaram. A alma que se eleva procura satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. E é o que nos falta. O espírito que julga com superioridade e considera o fim grandioso da vida achará mais felicidade, mais serena paz de um belo pensamento, em uma boa obra, em um ato de virtude
e até na desgraça que purifica do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres, porque estas o perturbam, corrompem e embriagam ficticiamente. Por isso que aqueles que chegaram na maturidade cronológica ou na terceira idade, a considerada boa idade, elas têm um olhar para as coisas externas diferentes daqueles que ainda se encontram na mocidade. Eles também vivenciaram e passaram por esta fase da vida. Eles também agiram de conformidade como os jovens de hoje. Porque os jovens de ontem não eram diferentes no que se refere aos anseios, às buscas, aos interesses dos de hoje. Modificou-se as formas, talvez a intensidade, mas as necessidades muito se assemelham, em que pese que hoje há um aumento considerável nesse sentido. Né? E aí ele ainda diz, alguns pontos rápidos. Ele traz o exemplo. É como nos ensinaram essas almas, pela dedicação, pelo sofrimento dignamente suportados, que sobem os caminhos do céu. A história do mundo não é outra, eu achei essa passagem assim fantástica. A história do mundo não é outra coisa, mas que a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. Nesse item eu me lembrei, até anotei aqui no livro, a história de Joana de Cusa, que hoje, tão conhecidamente por nós, como Joana de Ângeles. Que diante do martírio da cruz, em que ela seria queimada junto ao seu filho, e que o algoz, antes de lançar a chama, né, passar querosene, álcool, e atear o fogo no corpo dela, lhe questiona de forma sarcástica. O teu mestre só te ensinou a morrer? Apesar de toda a dor que ela estava ali sentindo por conta do episódio que ocorreria e do próprio desespero do filho que ela estava ao seu lado, também para ser morto, e que lhe pedia em prantos que abjurasse Jesus, negasse-o, ela, tomada da força do espírito da fé e do amor a Jesus e a sua mensagem, vai dizer ao algoz: não, meu filho, não me ensinou apenas a morrer, mas também a amá-lo. E um pouco antes, no diálogo com o filho, dissera, de forma contundente, diante do seu desespero: cala-te, meu filho, saibamos ser fiéis nesse momento. Jesus era puro e morreu por nós, sem nada ter o que pecar. Não tinha pecados, mas se deu também em nome do amor de Deus para nos deixar a mensagem que ficou imortalizada. E mais tarde se apresenta para dizer que a vida continuava. Então, são essas grandes almas, como temos visto na história da humanidade, e volta e meia nós trazemos à baila a exemplo de Madre Teresa, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi e tantos outros, que souberam dignificar a mensagem, a proposta, nos convidando a sermos aqueles atuais e novos, fiéis trabalhadores da mensagem de Jesus. Ele ainda vai dizer: é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis
e dos mártires. Nesse tópico, ele vai se dedicar a falar desses mártires e desses heróis. Podemos aqui citar dois atuais, tão propalados na doutrina espírita e reconhecidos mundialmente, que é o caso de Chico Xavier, que, embora sendo esse santo, certamente se tivesse na Igreja Católica, seria considerado também um santo, a exemplo da irmã Dulce, hoje santa, a Dulce dos pobres, e hoje tão conhecidamente, passando pelas suas dores físicas, o nosso Divaldo, que esta casa tanto propaga a sua mensagem, o seu nome. Haja vista o que Alain sempre tem feito a cada final de doutrinárias aqui, convidando a assistirem na mansão os trabalhos de Divaldo. Então a gente vê que são homens que, embora tendo dedicado-se ao amor, à caridade, mas foram também precisos em testemunhar a dor, que consumiram, que persistiram durante a caminhada. O tempo se escoa e a gente precisa finalizar. Eu estou de olho na missa e no padre. E não gostaria de me estender demasiadamente como faço quase sempre. Mas finalizando, ele diz assim: a dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto como o mal, o que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado em seu grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura a dor por lhe conhecer todo o seu valor. Certamente isso não é ainda para mim e possivelmente para muitos de vocês. E um dia haveremos de testemunhar o que traz aqui Leon Denis nesse tópico aqui apresentado. E ele discorre, como já fizemos, com alguns exemplos, dentre eles o próprio Cristo, Sócrates, Antígono, Joana d'Arc e alguns outros que não citaremos. E aí, finalizando, ele vai considerar o seguinte, só vou ler mais 2 tópicos, tá bom? E aí a gente encerra. O primeiro é nesse aspecto que ele vai dizer assim: feitas essas considerações de ordem geral, retomemos a questão nos seus elementos primários. E aí vem o tópico que eu quero trazer à baila. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de o destruirmos antes do tempo. Mesmo com esse aviso, como ainda nos consumimos pelo excesso? E tem um capítulo, salvo engano, no capítulo, tem uma mensagem, no capítulo, salvo engano, o 26 ou 27, em que os espíritos falam isso. Que se não fosse pelos nossos excessos, a nossa imprevidência, nós sofreríamos muito menos do que ora sofremos. Que quando essas dores não estão diretamente ligadas aos abusos do hoje, encontram-se como resposta nos abusos de ontem. E por mais que elas venham e nos sinalizem as dores, os sofrimentos, dos excessos, dos atalhos que tomamos ante a lei, do equilíbrio, do amor, nós excedemos, até que chega uma hora que perdemos o direito de escolha. Vem então a expiação, que é uma dor mais superlata, em que nós não temos muito o que pedir. É como antigamente os pais faziam diante dos excessos, dos abusos dos filhos. Colocavam-nos de castigo. Quando não, de joelho em cima do milho. E a última parte é:
O sofrimento, por sua ação química, tem sempre um resultado útil, mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e o seu estágio de adiantamento. Já vimos isso um pouco. Apurando o nosso invólucro material, dá mais força ao ser interior, mais facilidade para se desapegar das coisas externas. Em outros, mais adiantados no seu grau de evolução, atuará no sentido moral. A dor é como uma asa, é como uma das asas dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Finalizo com esta repetição. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Portanto, amigos, gostaria muito que vocês lessem esse capítulo 26, que trata sobre a dor, como sendo uma das potências da alma, de acordo com Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Ao tempo em que os convido a estarem conosco também quinzenalmente nesse estudo dirigido e sistematizado, capítulo a capítulo, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o mesmo livro que foi extraído esse tema de hoje, como das semanas anteriores, para que a gente aprofunde o conhecimento e entendamos qual é o nosso sentido, qual é o nosso problema, qual é o motivo ou a razão das dores que ainda perpassam em nossas almas. Compreendê-la no sentido espiritual é nos engrandecermos, nos fortalecermos para darmos o testemunho diante das provas que ainda haveremos de passar, se ainda não estamos passando por elas. Mas seja uma no presente, sejam aquelas do futuro, será sempre de acordo com a noção e o entendimento que temos a respeito desta potência divina que serve de equilíbrio e de educação para todos os filhos do nosso Pai que está nos céus. No mais, e mais uma vez, agradecendo a todos os companheiros que pacientemente estiveram presentes nos escutando e desejando que tenha sido uma mensagem que contribuirá em favor do entendimento do motivo das nossas dores. Porque certamente seremos aqueles os consolados da bem-aventurança do nosso irmão Jesus. Muita paz, muito obrigado e até a próxima oportunidade. E como habitualmente nós fazemos aqui no Estrela da Seara, nós vamos encerrar também com a nossa prece de agradecimento aos amigos espirituais desta casa, que muito têm contribuído em favor de todos aqueles que trabalham e morejam em nome do amor, da caridade e do alívio das dores daqueles que buscam-na como sendo um tabernáculo de Deus, um hospital divino para a cura dos seus males, das suas aflições, das suas dores. Amado Jesus, querido amigo de todas as horas, de todos os instantes, obrigado por mais esta oportunidade e que ela possa nos fortalecer para darmos o testemunho de fé, de confiança em Ti, diante dos embates, diante das provas, ainda necessárias ao nosso crescimento espiritual. Abençoa esta casa que nos acolhe virtualmente hoje e a todos aqueles que aqui se encontram em busca desse lenitivo, desse unguento, para sarar as suas dores, aliviarem as suas aflições. Abençoa os seus familiares, os seus coordenadores,
os seus trabalhadores, igualmente, por extensão, aqueles que estão sofrendo mais diretamente com a pandemia do Covid-19. Em particular, os que estão na aflição por falta de oxigênio, por falta do leito hospitalar, que estão com as dificuldades pulmonares, de respiração, precisando da ajuda e do amparo dos amigos espirituais. Em teu nome e em nome de Deus, encerramos mais uma tarde de aprendizado nesta casa de amor e de paz. Que assim seja, muita paz. Obrigado a todos. Encerramos aqui o nosso trabalho na esperança de reencontrá-los qualquer dia desse, seja aqui pelo Estrela do Ceará, seja ainda pelo nosso canal Roteiro Espírita. Muita paz e obrigado a todos.